Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Estamos gravando novamente, né? Como eu estava dizendo a vocês, né? Não vou repetir tanto, já falei. Hoje a gente vai ter uma aula um pouco mais teórica e prática também, mas dando a vocês um pouco de fundamentos de análise de dados. Fundamentos dos fundamentos, né? Isso aqui, né? Não tem como em uma hora eu conseguir falar muita coisa. Mas eu vou trazer para vocês e trazer aquelas práticas que a gente mostrou nas aulas passadas, né? Para que a partir da próxima aula eu possa entrar em alguns recursos mais avançados de Excel. Veja, não sei se vocês lembram, eu falei para vocês, não, até quinta que vem eu termino as partes de fórmula, que é a parte básica de Excel, beleza. Não consegui, terminei praticamente terça. Mas hoje é a aula de transição, vamos dizer assim, que eu dou para a segunda parte do curso, vamos dizer assim, tá? É quando eu saio do uso só de fórmulas, de planilhas, de células, que isso é muito técnico, mas do conceito de análise de dados. Porque lembre, o curso é um curso de Excel para análise de dados. Não é curso de Excel. Se fosse curso de Excel, eu estava mostrando aqui ferramenta, como pinta a célula, como é que bloqueia a célula, desbloqueia. Posso até mostrar algumas coisas dessas, mas nem tudo isso a gente vai focar. Claro que a gente foca em alguns recursos de Excel, os principais relacionados com dados. E que a gente vai sempre no decorrer do curso vendo. Como, por exemplo, eu já mostrei para vocês validação de dados. Já mostrei para vocês a parte de classificação. Então, veja que a parte de dados eu até repito, né? Eu até repito de uma aula para outra porque é a parte mais importante do curso, focado para análise de dados. Então, você vai ter uma fundamentação, uma noção do que é analisar dados, usando o Excel. Né? Vai usar algumas fórmulas? Vai, fórmulas relacionadas com dados. Né? Então, tem fórmulas que a gente não vai nem comentar. E tem fórmulas também que são muito avançadas, não cabe aqui, estatísticas demais, ou muito engenheiro, vamos dizer assim, muito voltadas para a área de engenharia, que não faz sentido estudar. Então, eu até falei aqui, se eu pensar, as fórmulas que a gente precisa saber, né? Até porque muito recurso do Excel, que a gente vai aprender a partir da próxima semana, não requer fórmulas, né? Tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, né? Aprender a usar alguns recursos, principalmente do Excel novo. Eu sei que nem todo mundo tem, mas entenda, é um curso de Excel, né, gente? Se você baixou pagando, sem pagar, não sei, mas o curso é de Excel. Então, assim, os recursos de Excel que eu falo, não adianta eu assistir esse curso e não fazer, né? Eu assisti as aulas e não vou aprender. Tenho que ir pro computador, sentar e tentar fazer. De preferência no 365, mas se não for o 365, o Excel 2021, se eu não me engano, já tem bastante coisa aí. Eu acho que o 365 é como se fosse 2023, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado aí. Até falei isso na aula passada, decorei não, mas tem aqui no anotado, posso até ver. Então, na aula passada a gente complementou, né, a parte de fórmulas que eu tinha dito que queria concluir, de gráficos, parte básica que eu queria ter concluído na outra aula, mas terminamos aí na aula passada. Tem ainda algumas fórmulas que eu não comentei, que eu posso tentar comentar na aula de hoje, tá? Tem algumas coisas que eu não comentei. Tem uma prática também que eu queria ter feito, mas aí eu já posso deixar para a próxima aula. Tá? Na próxima aula a gente vai continuar vendo um pouco mais de tabelas e intervalo entre células. Deixa eu ver aqui. Mas hoje o foco é falar dessa parte conceitual mesmo, tá? Então, bora lá. Pessoal, aqui eu só estou explicando para vocês o que é uma tabela. Eu não vou parar muito aqui nos slides, senão não dá tempo. São muitos slides, tá bom? Esse material tem ele detalhado aí já na disciplina de vocês. Esses de slides eu acho que eu não botei, mas se vocês quiserem eu coloco, tá?
Então aqui eu estou só dizendo que é uma tabela, né, separada por linhas. Entenda só uma coisa, o conceito de tabela no Excel não necessariamente é isso aí, né? Você pode criar um intervalo de dados no Excel, mas o Excel não chama de tabela, chama de intervalo de dados. Você pode criar uma estrutura dessa no Excel e que não é uma tabela para o Excel, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Lembrando que isso aqui é um conceito de tabela geral. Um conceito de tabela geral no Excel você pode representar tanto com um intervalo de dados como com uma tabela Excel, tá? Já expliquei para vocês essa diferença de tabela Excel. Então, gente, uma das principais medidas, né? Uma das principais medidas na estatística descritiva, que é a estatística descritiva, aquela que descreve os seus dados, né? Baseando em quê? Em cálculos, né? Técnicas que resumem aquele conjunto de dados em um valor. Basicamente é isso. Quando eu quero falar de tendência central, ou seja, onde os meus dados tendem de forma central, onde eles tendem a ir, né? Eu falo de forma central, eu posso falar de média, mediana, moda, entre outras, tem outras técnicas e métricas, vamos dizer assim, que a gente pode utilizar, tá? Quando eu falo de dispersão, eu falo de variância, desvio padrão, amplitude, né? Ou seja, um conjunto de dados como esse aqui, ó, tem média 11.6, mediana 12. Por que mediana 12? Porque ele separa os dados em duas partes, ordena, separa em duas partes, né? E o camarada do meio é a mediana. A amplitude é 13, que é a amplitude. É esse valor menos esse. Ordenado, né? Veja que a amplitude ela dá uma ideia de variação, de dispersão, né? Quanto maior a amplitude, tende aos dados dispersos, mas não necessariamente. Imagina aí um conjunto de dados como o número 1, aí 7, 8, 9 e o número 20. A amplitude vai dar quanto? 19, que é 20 menos 1. Mas será que representa essa amplitude? Será que esses dados estão tão dispersos quanto? Entende? Talvez não. Talvez não. Então a amplitude tem umas falhas, né? Isso aqui é uma distribuição de dados, pessoal, uma tabela de frequência. O que é que a tabela de frequência faz? Ela organiza os dados em classes e mostra a sua distribuição. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de dados. O que é que ele está fazendo aqui? Eu dividido em classes. Eu divido em classes, por exemplo, de número 1 ao número 10. Pode falar, Renan. Não estou apresentando, né? Eu gosto de testar, viu, Renan? Eu gosto de testar porque aí eu vejo quem é que está prestando. É na tela, vamos falar sobre a tela. Isso. Então a frequência absoluta, que você representa aqui como FA, você vai contar simplesmente quantos elementos tem entre o valor 1 e o valor 10 daquele conjunto de valores, né? É isso que vamos dizer que tenha 5 elementos entre 1 e 10. O que representa 25% é a frequência relativa, né? Isso aqui é a frequência acumulada, absoluta, né? Absoluta é que é a quantidade. Quando eu falo em relativa, é a proporcionalidade, tá? E aí eu saio contando. Digamos que eu tenho um conjunto de números de 1 a 40. E aí eu tenho entre 11 e 20, o valor 11 e 20 eu tenho 8, e assim vai. Então, essa tabela aqui representa os teus dados. É o que a gente chama de tabela de frequência, né? Isso é uma tabela de frequência. Está distribuindo teus dados. De 1 a 10 tem 5. De 11 a 20 tem 8. De 21 a 30 tem 4. De 31 a 40 tem 3. A frequência relativa é o percentual dessa quantidade. A absoluta acumulada nada mais é do que a absoluta, só que ela vai se acumulando, que ela vai somando com a anterior. Aqui é 13, porque essa mais essa dá 13, assim por diante. No fim das contas, o acumulado vai dar 20, porque 20 é o número de N, né? O número de elementos que tem nesse conjunto de dados que eu estou avaliando. Eu não botei aqui o conjunto de dados não, tá? Da mesma forma, a frequência relativa absoluta, ela vai somando a proporcionalidade. Se eu perguntasse quantos números tem, qual a porcentagem de valores de 1 a 20? 65%, que é o acumulado, até 20. Então, isso é uma tabela de distribuição de frequência, tá? Tabela de frequência. Todo mundo sabe o que é uma probabilidade, eu acredito, né?
o resultado de um experimento, evento é o resultado do experimento aleatório, e a probabilidade, ao lançar uma moeda, por exemplo, eu tenho uma probabilidade e a chance de eu conseguir sucesso naquilo ali é de 0,5, ou seja, 50%, porque eu tenho duas opções dentre uma que eu vou dar a tentativa, né? Então a probabilidade mede essa incerteza. Eu tenho certeza que eu vou tirar a cara? Não, eu tenho 50% de certeza. Vamos dizer assim. Então eu estou dando uma geral aqui de estatística, tá, gente? Só para vocês se acostumarem com alguns termos, mas a gente não vai fazer um curso de estatística aqui. Se alguma coisa ficar muito estranha para vocês, podem perguntar, tá, gente? Essa aula síncrona é para isso mesmo. Eu tenho aulas de estatística que eu posso colocar como opcionais para quem quiser, tá aí no YouTube. Posso mandar o link, um curso todo de estatística descritiva, que explica bem direitinho cada conceito desse. Então, na estatística inferencial, o que a gente faz, diferente da descritiva, é estimar previsões. Você dá uma previsão de algo acontecer e normalmente baseado numa probabilidade. Como é que eu faço essas previsões? Eu pego um conjunto de dados. Como assim? Por exemplo, eu quero prever o percentual de votos de um político. Então eu faço uma amostragem, né, com um conjunto de eleitores, uma amostra daquela população. População não necessariamente é de pessoas, população pode ser de qualquer coisa, tá? População pode ser o número de computadores vendidos na sua empresa. A população. Todos os computadores vendidos na sua empresa desde que ela existe. É uma população. Amostra. Eu vou selecionar aleatoriamente as vendas, ou eu vou selecionar as vendas de um certo ano. Tudo isso é uma amostra. E são tipos de amostras diferentes, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, porque esse não é o propósito desse curso aqui nesse momento. Nesse momento não é o propósito desse curso, tá? Detalhe de amostragem, mas vocês saberem só o que é uma amostra, porque eu não falar assim, isso aqui eu pego uma amostra desses dados. Então, a partir dessa amostra, eu tenho uma aproximação da população, da característica da população. Por exemplo, se eu pego aleatoriamente o número de votos de um certo candidato, de uma amostra que eu fiz, eu faço uma aproximação para o número de votos que aquele candidato vai ter, considerando toda a população, né? Então, por exemplo, entrevistar 100 pessoas para entender a opinião dos consumidores. Você não tem aí todos os seus consumidores. Você pegou 100 aleatoriamente, isso foi uma amostragem e fez uma estimativa. Isso é o que a estatística inferencial faz. Eu tenho um tipo de dados que podem ser qualitativos ou quantitativos. Né? Qualitativos são normalmente categorias, né? Mas podem ser números também. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, mas que não tem, digamos que, o significado de contagem, de número mesmo. Né? Então, muitas vezes pode acontecer de você ter um número, mas que seja qualitativo, né? E quantitativo, que é discreto ou contínuo. Né? Número de produtos, ou seja, é uma contagem mesmo. A contagem discreta, né? Uma contagem discreta, ou seja, eu não tenho uma coisa contínua. Eu tenho 1, 2, eu não tenho 1,5 produtos. Ou eu tenho um produto ou eu tenho 2. Agora, o contínuo não. O peso, a altura, aí eu posso ir, né, em 2, 3 casas decimais aí, sem problema algum. A depender da métrica que eu tiver. Desculpa. A depender da medida que eu estiver utilizando, eu posso até usar mais casas decimais. Né? Então, por exemplo, pesquisa. A coleta pode ser feita por pesquisa, observação, experimentos. Isso aqui é a parte de coleta de dados, eu não vou, né, falar tanto. Análise exploratória de dados. O que é analisar uns dados, explorar uns dados? O que é? Você pega seu conjunto de dados lá, que pode ser de uma variável ou duas, vamos dizer, todas as vendas que eu tive no mês, o valor de todas as vendas. Imagina aí, todas as vendas que tu fez na tua loja em um mês. Tu vende aí, tu faz, digamos, 50 vendas por dia, 30 dias por mês, tu vendeu aí, sei lá, 1.500 vendas. Tu vai ter um conjunto de dados de tamanho 1.500. Imagina aí que tu tem uma variável que é vendas da minha loja. Se eu quiser explorar isso, aí eu começo. Aí eu vou calcular a média, mediana, dizer o padrão dessas valores dessas vendas, calcular, usar um gráfico. Aí é que tá, qual gráfico que eu uso, qual métrica que eu uso. Essa exploração é que nessa exploração é que você vai saber, né? A depender do que você quer fazer. Se você está analisando uma variável, tem um gráfico mais adequado, eu já até comentei na aula passada.
Se você está analisando duas variáveis, a relação entre duas variáveis, por exemplo, eu quero relacionar agora a variável as vendas que eu tive com o dia da semana. Então, eu já tenho lá, vendi na segunda-feira sei lá, arroz, aí vendi feijão na segunda, na terça, os valores, vamos dizer os valores que eu fui vendendo. Na terça também, valor. Depois eu quero relacionar, será que a segunda-feira vende mais que a terça? Será que a média da segunda é maior do que a média da terça? Aí será que essa média que é maior, ela é significativa? Aí a gente já entrou numa área mais estatística da coisa, né? Mas o que é explorar os dados? É eu descobrir ali, entender aquela estrutura, antes de eu querer fazer qualquer coisa. Então eu posso, por exemplo, detectar outliers, que são pontos fora da curva. Por exemplo, eu posso ter minhas vendas lá do mês e por acaso encontrar uma venda de 5 mil reais. E todas as vendas que eu fazia era de 500, 200, 300, 200, 400, 500, 1000. Aí tinha uma de 1.500, aí tinha uma de 5 mil. Opa! Isso é um ponto fora da curva. É um outlier. Eu posso analisar aquele cara, inclusive, sozinho. Será que aquele valor assim, rapaz, está errado, isso não é 5 mil não. Isso é 500, é o cara que digitou errado. Ou alguma coisa. Eu posso verificar se há correlações entre variáveis, por exemplo. Eu posso verificar, por exemplo, se a quantidade de valor, de quantidade de dinheiro que eu entrei por venda, se está relacionada, por exemplo, com num dia, por exemplo, a quantidade no dia 1 eu vendi tanto. Quantos clientes entraram? Né? Eu tenho a quantidade de clientes e quanto entrou em dinheiro. Pode ser que, e muito provável que, quanto maior a quantidade de clientes, maior o valor em dinheiro que eu recebo. Então é uma relação de duas variáveis, quantidade de clientes e valor em espécie. Em espécie não, em dinheiro que eu vendi. Avaliar também até a qualidade dos dados, né? Você vê, por exemplo, às vezes você quer fazer uma avaliação, aí tem uma variável, uma variável categórica que você vai analisar, e essa variável é, digamos, muito cheia de categorias. Por exemplo, você tem 10 categorias ali naquela variável. Então, aí uma das categorias tem 2, 3 exemplos só. Né? Por exemplo, tipo do produto. Aí você tem 10 tipos de produto diferentes. E alguns tipos de produto tem poucas vendas. Sabe? Veja ali se vale a pena trabalhar com aquele tipo de produto. Ou, sei lá, uma granularização, outra palavra importante, granularização maior. Não um tipo do produto, mas, sei lá, uma categoria do produto, que seja algo que tenha tipos de produto dentro dela. Não, vou trabalhar com a categoria que só vai ter 3, né? E assim vai. Então, algumas técnicas como visualizar os dados, detectar outlier, fazer transformações, né? Eu não vou nem entrar nessa questão aqui de normalização, padronização, mas as transformações simples, como por exemplo, eu estou analisando aqui o valor de minhas vendas, mas está em real, eu não quero analisar em real, eu quero analisar em dólar. Então, eu vou transformar esses dados para dólar. Então, como é que eu faria isso? Eu iria ter que consultar o dólar naquela data e aplicar ali uma transformação. Por algum motivo eu quero em dólar, sei lá, me veio na cabeça aqui. Então, fazer correlação entre as variáveis, tudo são técnicas que você pode analisar. Tá? Com o passar aqui das aulas, a gente vai comentar sobre algumas dessas, né? Durante o curso. Então, olha, algumas medidas de tendência central, média aritmética que você já conhece, geométrica, ponderada, muito comum a ponderada, geométrica e harmônica nem tanto, a mediana também. Então, média aritmética, média ponderada e mediana são as principais aí. Moda é muito utilizada se você estiver falando de categoria, né? A moda é o valor mais comum. Normalmente, quando eu estou trabalhando com números, não é tão comum. Agora, pessoal, eu trago para vocês a fórmula, né? Desses caras. Eu não vou me preocupar com a fórmula, não é a ideia aqui, tá? Só para os que quiserem. Mas, importante você saber quando utilizar. Por exemplo, a média aritmética, que é a que a gente está acostumado, só utiliza se todos os valores têm o mesmo peso. Imagina que eu estou fazendo uma prova
avaliando os alunos, e eu vou fazer 3 provas, mas a prova 1 tem um peso maior. Então, eu não posso fazer média aritmética, eu tenho que calcular com um peso, né? Outra coisa, ela é muito indicada quando eu tenho dados simétricos. Dados simétricos normalmente não tem valores extremos. Dados simétricos, pessoal, eu vou tentar, não vou usar o tablet aqui não, para não demorar, se fosse uma aula mais específica com tablet, mas imagine um gráfico aqui, ó, muito mal feito, meu, mais ou menos assim. O que é isso? Isso aqui são valores em X, isso aqui é Y, tá? Então, por exemplo, esse valor menor aqui acontece poucas vezes. Isso aqui é a frequência, isso aqui é os valores. Esse valor aqui, ó, já tem uma frequência maior, entendeu? Esse conjunto de valores aqui, vamos dizer assim, esse intervalo aqui tem essa frequência. Esse intervalo aqui tem essa frequência, ou seja, vamos dizer que esse aqui é o número 1, número 2. Então, o número 2 aconteceu mais no meu conjunto de dados que o número 3. E assim por diante, do que o número 1. E assim por diante. Eu posso ter o número 3 aqui. Número 4 aqui. Número 5 aqui. Então, se eu perguntar a vocês, número 6 aqui. 7 e o 8. Então, se eu perguntar a vocês qual é o número que mais acontece aqui, você vai dizer aqui é o 4, 5, 6, 7, 8. É o número 5. Né? Ele tem uma maior frequência no conjunto de dados. É isso que ele está dizendo. Então, quando eu desenho esse conjunto de dados aqui, faço uma distribuição dessa, que aparenta assim um sino, não está muito bem desenhado, observa que esse gráfico ele é simétrico. Ou seja, esse lado, ó, de cá, essa parte aqui, é muito parecido com essa. Beleza? Aí eu vou apagar. Seria um dado assimétrico. Olha, ó, imagina agora um conjunto de dados assim. Ó. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esses dados aqui, essa região aqui de valores, ela tem uma frequência bem maior do que essa. Ó. Então, eu não tenho uma simetria na distribuição desses dados. Tá? Então, eles não são simétricos, eles seriam assimétricos. Tá? Então, quando os dados têm essa distribuição, por isso que foi importante você saber a distribuição dos dados. Né? Eu posso abrir aqui o Excel. Abrir aquele... Eu vou abrir aquele arquivo da aula passada. Vocês podem perguntar, tá, pessoal? Dia 4 de novembro. Só para vocês entenderem, a gente vai fazer uma distribuição de uma variável aqui. Isso é a média aritmética. Ixi, como tá lento. Pronto. Lembra desse gráfico aqui que a gente fez na aula passada? Essa é uma distribuição que ela não é simétrica, né? Ela tem dois comportamentos aqui a partir de um conjunto de dados diferente. Se você, a partir do mesmo conjunto de dados, eu vou até jogar ela para cá. Então, se você pegar, por exemplo, a distribuição da renda. Se eu pedir para inserir um gráfico aqui de histograma, ó, perfeito, né? Caiu como uma luva no exemplo. Isso aqui é um gráfico totalmente simétrico.
é um tipo de conjunto de dados que você pode até utilizar a média. Ela vai ser bem representativa aqui, a média aritmética. Tá? Olhando esse gap, né, da renda com a educação. Se você... Deixa eu apagar ele aqui. Ele tá aqui, ó. Tá? Se você pega, por exemplo, o PIB, faz a mesma coisa. Vamos lá. Olha isso. Perfeito aqui os exemplos, né? Deixa eu jogar essa carinha de vocês para lá. E aí? Eu vou até criar aqui uma nova planilha. Vou arrastar para cá e vou deixar esses dois camaradas. Chamar isso aqui de distribuição de dados. E vou pegar esses caras para a gente comparar aqui. Ctrl, você seleciona os dois. Ó. Dá Ctrl X, chega aqui e dá Ctrl V. Então, olha a diferença, né, gente? São distribuições totalmente diferentes. Você aqui tem uma distribuição normal. Quer ver uma prova disso? Eu vou tirar a média. Calcular, né? Tirar não. Calcular a média desse, que é o F e o outro é o G. Coluna F, coluna G. Olha isso. Essa média aritmética aqui, tá? Igual a média de quem? De dados. Dados, né? TB cidades, né? Tabela cidades, aquele que eu falei para vocês, ó, abre e eu quero a média do GD capta, fecha e fecha. Isso aqui você já tem. Então a média é essa. Se eu tirar a mediana, se alguém não entendeu o que eu tô falando, pergunta, galera, senão você não vai. Mediana de onde? TB, veja que eu não vou nem lá, ó, TB cidades, que é aquela tabela lá, né? Abre o colchete, se eu quero a de GD capta. GD capta, só dou dando tab, fecho colchetes e fecho parênteses, né? Aqui deu 21.130, aqui deu 15.880. Ainda nem deu tanto, né, a média e a mediana quanto eu esperava de proximidade. Mas se você olhar aqui, mito, isso aqui é daqui, né, galera? Foi mal. Era isso mesmo. Veja que está bem diferente a média e a mediana. Vamos analisar isso aí para entender. Se você calcula aqui, ó, média desse que é igual a TB. Deixa eu ver se eu calculei certo ali. Viu? TB cidades, que é a tabela cidades. Quem não estiver entendendo isso, pergunta. Da diferença, ó, gap de renda e educação. Dou um tab, fecho e fecho. Aquele gap lá, né, do índice deu 0,08366. Vamos ver a mediana. A mediana igual a média de TB cidades, abre, gap, fecha. Aqui, mesmo você tendo, olha isso, mesmo você tendo valores entre 0 e 1, né? Você veja que tá perto porque o intervalo de valores é entre 0 e 1. Se eu normalizar isso aqui, ó, olha o que eu vou fazer aqui, só para... Deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo igual... Esse valor,
Deixa eu fazer aqui primeiro. Menos a média essa média. Ó, se não tiver entendendo essa fórmula, a gente esse valor que é esse cara aqui menos a média abriu, fechou. Só para vocês entenderem melhor, se eu fizer esse valor, ele está pegando isso aqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa de dizer o que? Igual F2. É a mesma coisa. Beleza? Só que aqui eu estou trabalhando com tabelas, então ele automaticamente, você pode não trabalhar com essa parte, gente que não gosta de trabalhar com essa referência estruturada. Mas ela minimiza os erros mais à frente, tá? Aqui ele está dizendo, como eu já expliquei, o arroba, para especificar que é o camarada que está nessa mesma linha, nessa coluna GDP capta. Tá? Então, esse valor aí, beleza. Se eu calculo a média, vou colocar separado para vocês entenderem. Se eu calculo a média de GD disso aqui, ó, que é essa, ó, como ele calcula média de TB cidades, GDP capta. Então, se eu coloco agora a diferença desse menos esse, vai dar isso aqui, tá? Que é 83 menos a média que é 200, que é 21, né? A diferença vai dar 62. Ok. Se eu pegar isso aqui agora e calcular o desvio padrão da amostra, considere que isso aqui é uma amostra. Deu esse valor aqui. Tá? Se eu agora tentar fazer desse jeito, dividir este valor, que é a diferença, dividido por esse, vai dar isso aqui, ok. Mesmo assim, esse aqui eu não quero assim não, eu quero calcular o módulo dele, valor absoluto, certo? Para ficar sempre positivo. Não vou calcular o absoluto não. Pronto. Então se você fizer isso aqui para sair fazendo, com todo mundo, isso aqui é a média. A média vai ser sempre a mesma. Isso aqui vai ser a diferença. O desvio padrão vai ter sempre... Aqui não vai ter aquele problema de você usar... Como é que chama? Referência absoluta, né? Então veja que o seu valor agora, ele está, digamos que, formatado, né, em uma escala menor. Eu poderia formatar isso também da seguinte maneira. Veja, pegar o menor valor, o mínimo. A aula passada eu usei a função menor, não foi? Agora eu estou usando a função mínimo. Ó, pegar o menor valor de quem? Não vou nem olhar lá, ó, TB, cidades, do tab. Aí, selecionou toda a tabela cidades. Ó.
Aí eu vou abrir aqui e vou dizer, eu quero o menor valor do GDP Capta, fecho a coluna e fecho isso aqui. O menor valor é esse. Agora eu quero o maior valor, igual máximo TB cidades, abre, fecho. Eu fiz alguma coisa de errado. Mínimo e máximo, deixa eu ver. Ah, não, é porque aqui tá 3.190 e aqui tá 31.000, né? Tava me confundindo. Então, se você pegar agora aqui e disser que esse valor menos esse valor, isso aqui nada mais é, eu vou botar aqui, né? Mínimo o bom é que eu tinha uma programação, né? Mas eu não sei fazer mais ou menos. Então, tem que ser pouquinho em pouquinho. Dá tempo aí terminando a aula que vem. Mínimo, máximo e amplitude. Se eu dividir isso aqui agora, esse valor aqui, dividido por esse máximo, né? Aí eu vou pegar agora e vou fazer isso aqui, o mínimo. Não, desculpa, errei aqui, é mínimo pelo máximo. Não, essa fórmula aqui não, peraí, tá faltando eu pegar só um valor aqui. Galera, desculpa aí sem quem assistiu depois. Eu por algum bati aqui no pause e não estava gravando. Mas repetindo, o que eu fiz aqui, isso foi só uma padronização desses dados, tá? Isso aqui é uma formulazinha, eu fui calculando média desse conjunto de dados, GDP Capta, diferença, né, desse valor com esse, desvio padrão desse conjunto de dados, que é o GDP Capta, e ele padronizado. O que é que eu estou querendo dizer? Esse gráfico aqui é desse conjunto de dados aqui, ó, puro, né, os dados brutos. Ele tem, normalmente, valores têm uma distribuição dessa forma, tá? Onde a maioria dos dados está aqui no início. A maioria das cidades, é isso que ele está dizendo, tem um PIB baixo. O eixo X aqui é o PIB. Então, a maioria, uma frequência alta de 1.000 cidades com um PIB no menor faixa possível. De 1.100 cidades, ó, 1.109 cidades, com um PIB também de 8.000 aí, lá vai. E PIB alto, ó, são poucas cidades. Essa é a distribuição normalmente quando a gente envolve dinheiro, salário, né? Essa distribuição aqui, os dados estão padronizados. Então veja, para a nossa análise, não vai mudar muita coisa, né? Eu não vou mexer aqui nesse gráfico, tá? Deixar ele mais legível. Tá? Mas se eu fosse trabalhar aqui com modelagem, era interessante que eu padronizasse. Eu agora aqui, só para catucar, vou fazer aqui o cálculo do mínimo, do máximo. Só está faltando eu do próprio valor, na verdade, o próprio valor. Deixa eu afastar mais uma. Tô dando Ctrl X, tá? Chamar ele de XI também. Esse é o próprio valor, esse próprio cara aqui, né? Eu vou pegar esse cara aqui. Outra forma aqui de padronizar esses dados, que a gente chama de normalização. Eu vou botar aqui, ó, TB, cidades, abre, GDP Capta, fecha, pá. É exatamente esse conjunto de dados aqui. Tá? Esse é o valor mínimo. Valor máximo. Não vou precisar da amplitude, não. Aqui eu vou botar o X.
menos o mínimo. É isso que eu estava errando. Esse menos esse. Né? Esse menos esse. E aqui vai ser esse resultado aqui, xi menos mínimo. Isso é para não botar a fórmula direta, tá, pessoal? Dividido pela diferença de x, deixa eu fazer aqui, xi, não, do máximo, tem que fazer o máximo menos o mínimo, que é o que vai ficar embaixo. É esse menos esse. Tá? E agora x menos o mínimo não tem uma fórmula aqui, esse é o normalizado, esse aqui, o máximo menos o mínimo, e aqui eu vou dividir, acho que é assim mesmo, esse dividido por esse. Pronto. Se eu sair fazendo isso aqui para todo mundo, ela vai trazer para cá. Aqui é o que faltou botar o... Se eu não errar aqui na sintaxe, é isso aqui, faltou o arroba, né? Parará. Vou ajeitando, tá, gente? Isso aí. Pronto. Então veja esses mesmos valores agora normalizados. Mais a distribuição. DL. Pronto. Distribuição é a mesma, eu só mudei a escala, beleza? Estudinho, porque isso é importante e é conhecimento para vocês, tranquilo? Eu vou voltar para cá para dizer a vocês que dados com essa distribuição não é interessante que você use a média aritmética, né? Esse material eu posso deixar aqui, vocês darem uma olhada. Média geométrica. Normalmente a gente utiliza quando a gente quer calcular taxas de crescimento, né? Por exemplo, a taxa de crescimento da população, razões, índices, né? Então a gente normalmente pode utilizar essa fórmula para média geométrica. Quem não entende isso aqui é um produto de N valores, ou seja, xi é cada elemento. E eu vou multiplicando
cada elemento até o último elemento, que é n. Isso aqui, ó, tenho 3 elementos, eu quero saber a média disso aqui. Aumentou 10%, no mês seguinte 20%, no mês seguinte 30%, qual é a média? Né? Média ponderada é quando eu tenho pesos para cada valor, tá? Por exemplo, nota de aluno, eu tenho 3 trabalhos, então uma delas, isso aqui é o exemplo. Então, por exemplo, esse daqui eu não vou pegar 7 mais 8 mais 9. Peso 2, multiplico por 2. Multiplico por 3, multiplico por 5. No final eu tenho que dividir tudo pela soma dos pesos, certo? Tudo isso tem a média harmônica, que também é interessante para algumas questões de taxas de razão. E às vezes quando você quer também relacionar dados que eles têm o inverso, né? Uma relação de relação inversa, né? Com a variável que você está analisando. Por exemplo, quanto um aumenta, o outro diminui. Então, o quanto que ele aumenta, o quanto que ele diminui, quanto o outro aumenta. Então, por exemplo, aqui com velocidades, como eu disse a vocês, não vou entrar em detalhes. Mediana, altamente importante. Muitas vezes, quando você tem aqueles dados não simétricos, a ideia é que você não use média, mas use a mediana. Tudo isso o Excel já calcula para você, tá, gente? Moda, quando vocês têm dados categóricos. Um caso aqui de números, um exemplo, mas... Quartis, decis e percentis. Quartis é o seguinte. Imagina que tu tem um conjunto de dados, tu quer dividir ele em 4 partes iguais. Então, quem é Q1? Q1 aqui é 8. Por quê? Eu peguei esse conjunto de dados, dividi em 4 partes iguais. Então, o 8 é quem divide o primeiro quartil. 5, 7 e 8. Q2 é quem divide o segundo quartil. Vai dar um valor aqui, ó, 16,5. Q2 é nada mais, nada menos do que a própria mediana. Lembrando que esses dados precisam estar ordenados. E o 24 é o Q3, é a quarta parte, né? Então, se você observar, você vai ter uma parte aqui. Aí você vai ter a outra parte abaixo do Q2, no caso aqui o 12 e o 15. A outra parte, não trave não. A outra parte entre o Q2 e o Q3 e a outra parte acima do Q3. Quem viu na aula passada aquele gráfico, deixa eu ver se ele abre aqui, de caixa estreita, abre não. Abriu. Fala muito disso, né? Lembra que eu falei para vocês. Isso aqui é a distribuição dos dados, gente. A mediana é essa linha aqui no meio. A quantidade de exemplos abaixo dela é igual à quantidade de exemplos acima dela. O Q1 é marcado por essa linha aqui, ó. O Q3 por essa. Então, de Q1 até Q3, a gente tem o intervalo interquartil. De Q1, acima de Q1 e abaixo de Q3, são os exemplos, né, os dados que estão dentro dessa caixa. Acima de Q3 estão aqui, abaixo de Q1 estão aqui. E essa galera acima dessa linha limite, né, que é utilizada a partir de um cálculo, chama-se de outlier. O decis é dividido em 10 partes iguais, né? E o percentil em 100 partes iguais. Imagina que você tem um conjunto de dados muito grande e você vai dividir em 100 partes iguais, né? A quantidade de dados é a mesma em cada parte. Daí a gente vem para as medidas de dispersão, que eu já falei para vocês, né, que vão analisar, vão calcular a dispersão entre os dados, né? Não vai dar tempo de eu ver a segunda parte, tá, gente? Então, próxima aula, eu quero, por mais que atrase um pouco, mas eu quero falar para vocês de gráficos, quando usar alguns gráficos. É tanto que o bom é que quando eu entrar na parte de planilha, né, vocês vão estar mais
capacitados quanto aos conceitos. Então, a medida de dispersão vai medir essa variação, né, entre os dados. Ou seja, eu tenho várias delas. A que a gente mais utiliza é o desvio padrão e o coeficiente de variação. Certo? Então, a variância ela é calculada com essa fórmula, que eu não preciso explicar, mas aqui é muito simples, pessoal. Assusta, mas é simples. Cada valor, ó, x é um valor, eu subtraio de x barra, que é a média dos valores, né? A média dos valores da amostra, elevo esse resultado ao quadrado e começo a somar. Eu faço isso com quem? Com o x2, até xn. Se eu tiver uma base de dados de 10.000 exemplos, até n igual a 10.000. E saio somando. No final, divido isso por n. Isso é a minha variância. Certo? Então, por exemplo, esse conjunto de dados aqui, ele calculou a variância, deu 22,64. O desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. É apresentado por essa letra aqui, tá? Sigma. Por que ele é mais intuitivo? Porque ele fica na mesma escala da média, né? Na realidade, na mesma escala dos valores originais. Veja, por exemplo, aqui, ó, 5, 8, 12, 15, 18. Olha o desvio padrão, 22,4. Totalmente fora da escala, né? Enquanto aqui deu 4,6. Normalmente o desvio padrão, a ideia é que o desvio padrão não seja maior do que a média, né? A amplitude é o maior valor menos o menor. O coeficiente de variação é muito interessante, porque você vai dividir ele pela média, o desvio padrão pela média. Por isso que eu disse, se um desvio padrão for maior do que a média, esse coeficiente de variação vai dar acima de 1. Então, muitas vezes a gente utiliza, como é que eu sei que um conjunto de dados é disperso ou não? Eu calculei o desvio padrão, deu 5. E aí? Isso é muito ou pouco? Aí eu lhe pergunto, quanto é a média? A média foi 10. Então, se você dividir o desvio padrão pela média, vai dar 5 dividido por 10. Né? 1 sobre 2. Então, você multiplica por 100, porque você coloca ele em percentual. Né? Vai dar 50%. Então, quando eu tenho um coeficiente de variação de conjuntos de dados diferentes, por exemplo, eu consigo comparar qual conjunto de dados é mais disperso. Porque eu posso olhar um conjunto de dados que diga assim, meu conjunto de dados deu desvio padrão 7. De acordo com os valores lá, o desvio padrão deu 7. E no outro deu 10. O de 10 tem uma dispersão maior. Não sei. Se os valores lá forem maiores, mas estiverem muito juntos, por exemplo, imagina aí um desvio padrão deu de 10, mas os valores lá também estão em escalas diferentes, fica difícil você comparar. Isso que o ideal é você comparar coeficiente de variação. Na verdade, eu gosto de usar o coeficiente de variação mesmo para um conjunto de dados simples que eu não queira comparar com ninguém. Né? Por exemplo, o conjunto de dados que tem média 20 e o outro tem média 50, você não pode comparar. Olha, o desvio padrão deu igual. Eu não posso dizer que esse conjunto de dados é tão disperso quanto esse, porque o desvio padrão deu o mesmo. Porque quando eu divido isso pela média, eu vejo que esse aqui, por ter uma diferença, um desvio padrão, uma variação ali de 5 unidades, mas onde a média é 50, ou seja, eu tenho valores maiores ali, eu tenho um valor 40, eu tenho um valor 60, entendeu? 50, então deu uma variação ali de 5 unidades. O outro deu uma variação de 5 unidades, mas onde eu tenho valores menores. Então o coeficiente de variação é menor. O intervalo interquartil é o Q3 menos o Q1, ou seja, é aquele valor da caixinha, né? Lembra da caixinha? É isso aqui, Q3, exatamente nessa linha aqui, ó. Q1 nessa. Isso aqui identifica o intervalo interquartil. Isso aqui é o desvio absoluto médio, que não é calculado a partir da variância, né? É mais fácil de entender.
também não é muito influenciado por valores extremos. Quando você tem valores muito extremos, imagina aí, gente, essa conjunto de dados, 4, 8, 6, 5, 10 e 50 aqui, e 60, é um valor extremo. Ele com certeza, esse 60 aqui, iria aumentar muito a média. Mas será que a média representaria uma tendência central do conjunto de dados só por causa de um valor extremo, né? Então, esse meio aqui de você também calcular a variação é válido, né? Você vai subtrair a média, o valor menos a média e dividir por N, né? O somatório, isso aqui é um somatório, tá? É por isso que, inclusive, lá no Excel tem um símbolozinho desse aqui quando eu quero somar. Então, aqui eu digo quando utilizar cada medida, medidas de assimetria. Aqui eu falo, pessoal, daquela distribuição que eu falei para vocês, né? Tem uma medida também chamada medida de assimetria, SK, que a gente pode calcular no Excel também. Fica aí até como atividade, né? Já que eu vou ter que parar a aula agora. Que vai medir a assimetria dos dados. Essa assimetria vai descrever o grau de simetria de uma distribuição em relação à média. Ele vai dizer, ó, se a distribuição está assim, ó, poucos valores baixos, se ela é simétrica, ou se ela é assim, ó, mais parecido com um salário, ó, com a cauda aqui à direita, chamada assimetria positiva. Então, o valor do SK, que é um valor que você pode calcular no Excel, na mão, se quiser, tem um no material lá fora, você não vai fazer isso. Ele vai te dizer se aquela distribuição é positiva, negativa ou simétrica, né? Então, por exemplo, uma simetria positiva, cauda mais longa à direita, a maioria dos valores está abaixo da média. Isso aqui, né? A maioria dos valores está abaixo da média. Se eu calculasse a média desse conjunto de dados aqui, onde é que você acha que estaria? Ela está mais para cá, gente. Por quê? Porque esses valores altos aqui, ó, puxam a média para cá. Se você procurasse a mediana vai estar mais para a esquerda aqui. Porque a mediana ela divide os dados ordenadamente no meio. Os dados ordenados ela divide no meio. Então, se você pensar direitinho, tem muito poucos dados aqui. Então, ela vai subindo até chegar na metade, né? Então, a mediana vai estar mais para cá. E a simetria negativa, a cauda mais longa à esquerda. Não você precisa decorar isso, tá, gente? É só para você entender que isso é uma distribuição de dados. E que, por exemplo, quando eu vou analisar dados, e esse curso é um curso de Excel para analisar dados, eu preciso explorar esses dados, tá? Preciso explorar esses dados. Então, esse é um histograma, isso aqui é um histograma. Você vai ver lá no Excel como é que eu faço. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 conjuntos de dados. Ele faz um cálculo, que é uma fórmula bem bonitinha, né, de assimetria. E ele diz, ó, se o resultado deu positivo, negativo ou próximo de zero, tá? Ele vai dizer mais ou menos como aquela cauda está representada, né? Se você olhar aqui, aquele exemplo da gente, esse, né? Não. Foi nos dados. Você vê que isso aqui está literalmente uma distribuição positiva, né? Se você aplicasse aquela fórmula aqui, n sobre n menos 1 vezes n menos 2 multiplicado pelo somatório de cada x, x é cada x menos a média da amostra dividido pelo desvio padrão e elevando isso ao cubo, soma tudo isso aqui e calcula, entendeu? Vai dar um valor acima. Do mesmo jeito a kurtose, que também vai indicar a concentração dos dados, se estão nas caudas ou no centro, né?
Então a kurtosa é isso aqui, ó. Imagina isso aqui, ó, a concentração dos dados. Aqui, ó, caudas pesadas e pico alto. Tem a cauda aqui bem pesada e o pico alto. Eu chamo de leptocurto, que isso aqui é um detalhe que você não precisa decorar. O que é que eu quero que vocês saibam? Que ao analisar, ao ver uma distribuição de dados em um histograma, eu entendo. Eu consigo olhar e dizer se ela é simétrica ou se ela não é simétrica. Eu consigo olhar e ver se ela tem uma cauda mais pesada ou mais leve. Não tem pico aqui, ó, não tem pico. O que é que eu vejo aqui nessa curva, nessa distribuição? Eu vejo que todos os valores têm uma distribuição parecida. Imagine que eu faço prova com 100 alunos. Aí a nota vale aí, sei lá, nota valendo de 50 a 100, sei lá, de 0 a 100, né? Então eu tenho 10 alunos que tirou 10, que é 1, né? 10 alunos que tirou 20, 10 que tirou 30, 10 que tirou 40, 10 que tirou 50, 10 que tirou 60, 10 que tirou 70, 10 que tirou 80, 10 alunos que tirou 90, 10 alunos que tirou 100, ou seja, eu tenho uma distribuição totalmente uniforme. Então tá, aqui eu vou parar, tá, gente? Deixa para a próxima aula, a parte de visualização de dados. Quem fez o curso de estatística, isso aqui foi uma revisão da revisão, né? O que é que eu quero que vocês entendam é que vocês estudem esse conteúdo aqui com mais detalhes, tá? Eu vou colocar essa aula aqui hoje, na semana 5, mas tá aqui, ó, fundamentos de análise de dados, para vocês darem uma lida e entenderem essas técnicas, tá? Medidas, resumo e visualização. É preciso que vocês estudem isso aqui, ter esse conhecimento. Na próxima aula a gente vê a de visualização, tá? E depois a gente continua o curso, mas já com a base, né? Já com a base do assunto. Na semana 6, inclusive, talvez eu faça até uma atividade de simulado. Eu gostaria, inclusive, pessoal, que vocês colocassem as atividades em dia, tá? Como eu falei para vocês, a semana 1, quem não fez, a partir de hoje, até essa semana eu não aceito mais, tá? Vou não aceitar mais. A semana 2, atividade 3, a partir de semana que vem, a partir de quinta-feira, não recebo mais a semana 2. A mesma coisa, atividade 4, quem não fez ainda, até semana que vem. E a 5 não, ainda está em dia. A 6 também. Tá? Mas até semana que vem, atividades da semana 1 e 2 eu não aceito mais. Quer dizer, até o final da semana, atividades 1 e 2, tá bom? Então, dê uma estudadinha aqui nesse Fundamentos de Análise de Dados. E é isso aí. Já vou abrir aqui a turma de... que eu acho que não tem muita gente. De programação. E vou finalizar essa aula. Se alguém tiver dúvida, só falar. Senão eu vou finalizar agora, beleza? Vou fechar e vou ver se tem dúvidas aqui no chat.